Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de imunidade tributária, aqui no curso GRAN. É um prazer estar com vocês, eu sou o professor Eduardo Sabag e hoje vamos finalizar o estudo das imunidades. Como você está vendo aqui na imagem, nós teremos 3 blocos para vencer e com eles fecharemos as 4h30 dedicadas ao tema das imunidades. Como cada bloco dura cerca de 30 minutos, eu cronometro tudo direitinho aqui, nós estamos falando então de 9 blocos. Como você pode notar, hoje vamos vencer os blocos 7, 8 e 9. E isso significa o quê? Que você terá vencido mais uma matéria importantíssima que está em todo o conteúdo programático de qualquer concurso que requeira o direito tributário. A matéria imunidades tributárias, ela é assim, importantíssima. Ela cai na primeira fase, ela cai em questões discursivas na segunda fase e cai também nas provas orais. Então você precisa dominar a matéria. Sempre lembrando que esta matéria recebeu o influxo da reforma tributária, não é mesmo? Nós, nos blocos anteriores, estudávamos a linha A imunidade recíproca, e vimos a questão dos Correios, a novidade com relação ao parágrafo 2º, né, do artigo 150, à luz da reforma. Nós também percebemos uma alteração, né, promovida pela emenda 132 de 2023, na linha B, a linha B de bola, que diz respeito à imunidade religiosa. Aliás, essa novidade vai ser apreendida nesta aula nos próximos blocos, né? Porque nós vamos estudar a linha B, a imunidade religiosa, e vamos estudar a linha D de dado, a imunidade de imprensa, também conhecida como imunidade cultural. Então você vai, mais uma vez, cumprir o tripé da aprovação comigo, né? Você tem professor, você tem material, estamos falando de 80 slides aí para vencermos, né, nesses 3 blocos. Você tem o texto de lei, você tem a novidade jurisprudencial, você tem a novidade legislativa e você faz testes. Sempre lembrando que quem quiser receber os meus simulados é só fazer o contato comigo, material@professorsabag.com.br. Dito isso, meus amigos, vamos ao ataque. O que nós temos aqui? Nós temos a página inicial, imunidades tributárias, artigo 150, inciso 6º, alíneas B e D. Bloco 7, 8, 9, professor Eduardo Sabag. Temos aqui um pouquinho do meu currículo, você já o conhece. E nós temos aqui a indicação detalhada do que faremos. A linha B de bola, imunidade religiosa, que é o nome que se dá, e a linha D de dado, imunidade de imprensa, também conhecida como imunidade cultural. Muito bem. E agora sim, o título. E nós sempre iniciamos o estudo de imunidade com a nossa sugestão de conceito. Você já estudou essa sugestão nos blocos anteriores, mas sempre é importante começarmos por ela. Então, o que é a imunidade? Norma constitucional de exoneração tributária, que é justificada no conjunto de caros valores proclamados na Carta Magna, inibe negativamente a atribuição de competência impositiva e acredita ao beneficiário o direito público subjetivo de não incomodação perante o ente tributante, um conceito que está no nosso manual 2024, lá na página 280. E você se lembra bem, nós já esmiuçamos esse conceito, né? Pedaço por pedaço, você está preparado até para questões específicas sobre esse conceito e tudo a que ele se refere. Tá legal? Vamos continuar com o material. O que nós temos? O principal dispositivo de imunidade, que é o 156º, você está vendo aí as 5 alíneas. Hoje vamos estudar a linha B de bola e a D de dado, já estudamos as outras, e assim venceremos este dispositivo importantíssimo para concurso. O que mais?
E agora sim, o início da linha B de bola, tá bem? Então aqui eu amplifico a letra para você enxergar bem, vamos reler. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, quer dizer, é proibido, é defeso à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é proibido? Instituir impostos, já decoramos, várias vezes batemos nessa tecla, não é tributos, é impostos sobre a linha B de bola. Entidades religiosas, preste atenção, e templos de qualquer culto, vírgula, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Muito bem, redação dada pela emenda 132 de 2023. Então você está vendo aqui o impacto da reforma tributária. Mexeu na linha B de bola. Mexeu como, professor Sabag? Bem, antes da emenda 132, você só tinha a expressão, ó, templos de qualquer culto. Então veja como ela foi turbinada, como ela foi incrementada. Vamos ver o que entrou? Entrou a expressão entidades religiosas e também entrou a parte final, ó, inclusive aquelas organizações assistenciais e as organizações beneficentes instituídas por essas entidades religiosas, instituídas por esses templos. Então, capte bem a novidade, perceba o que mudou, porque, obviamente, isso não vai cair no seu concurso. Isso vai despencar. Eu já lhes disse, não é, que tudo que a reforma modificou, sobretudo a emenda 132, porque teremos ainda outras modificações a partir da regulamentação, que está em curso, não é? Tudo que foi modificado vai despencar em concurso. Então, ou eles vão pedir a cópia, que seria esse visual, aqui insisto, ó o visual, né? O visual, a cópia, ou eles vão pedir o aprofundamento, aí você vai precisar da nossa ajuda, né? Da minha ajuda. Então, vamos voltar aqui à imagem e entender tudo o que aconteceu. Olha lá, a linha B de bola, o nome que se dá, imunidade religiosa. Vamos ler. As entidades religiosas e os templos de qualquer culto são protegidos de impostos. Perfeito. Nós já sabemos que as entidades religiosas pagam taxas, pagam contribuições de melhoria, pagam outros tributos. Só não vão pagar o quê? Impostos, porque o inciso 6º, para 5 alíneas, faz menção apenas a impostos. Essa pegadinha, ela é clássica e nós já conhecemos muito bem. O que mais? Da mesma forma, ficaram livres de impostos, eu digo ficaram porque foi a novidade da emenda, as organizações assistenciais e beneficentes instituídas pelas entidades religiosas. Professor, é possível isso, uma entidade religiosa, né, ela desenvolver a atividade assistencial? É possível, aliás, é muito comum, né? E toda a vida essa questão gerou muitas controvérsias, né? Nós temos muitas questões que foram levadas ao judiciário para resolver, porque o judiciário tinha dificuldade de delimitar o campo da imunidade quando você tinha essa mescla, essa simbiose, né, da entidade religiosa fazendo assistência social. Porque, como você bem sabe, a assistência social está no plano da imunidade na linha C, e a entidade religiosa está na linha B. Então, essa simbiose toda a vida gerou muita dúvida. Agora, com a emenda, a coisa já está posta em pratos limpos. Então a gente imagina que esse tipo de dúvida vai amainar e isso vai ser explicado também nos próximos minutos e nos próximos slides. Muito bem, só um dado de língua portuguesa. Como professor de português sempre vou ajudá-los, né? Entidade beneficente. Não existe beneficiente no planeta. Beneficência, beneficente, tá bem? Grave bem para não sair aí uma pronúncia equivocada e lhe prejudicar, tá bom? Então vamos adiante. O que nós temos? Ó, vetor axiológico, a gente já combinou que toda a imunidade a gente tem que começar por aqui. O vetor axiológico dessa norma imunitória, imunizante ou imunizadora, obviamente é a liberdade de culto, de crença, né, e a neutralidade do Estado brasileiro em questão religiosa, porque vivemos em um Estado laico, né? Aqui não há religião oficial, aqui há uma religião
majoritária, que é a católica, né? Mas não, o Estado ele é laico. Né? Já fomos, sim, um Estado com religião oficial. Já fomos, você sabia essa curiosidade histórica? Até a proclamação da República, nós éramos um Estado confessional. O que é o Estado confessional? Aquele que adota uma religião oficial, até a proclamação da República. Se você pegar a Constituição da época, Constituição do Brasil, você vai ver que em determinado artigo está lá que o Brasil é um Estado, né, católico, apostólico, escrevi até com TH, né, católico com TH, na grafia do português antigo, né, católico, apostólico, romano. Então, até a proclamação da República, éramos um Estado confessional, né, o Estado brasileiro e a Igreja Católica compunham uma mesma coisa. Após a proclamação da República, deixamos de ser um Estado de religião para nos tornar um Estado de religiões. Ou seja, passamos a ter um Estado laico. Todas as religiões, as liturgias podem coexistir no Brasil e o Estado brasileiro vai manter a equidistância, que é a mesma distância de cada uma delas. Embora, né, o que é natural em qualquer país, haja uma religião majoritária. Tudo isso você aprende com um professor de direito constitucional. Não é comigo, não, mas mesmo assim eu te ajudo. Aliás, né, vou me furtar aqui de ler os dois dispositivos, mas deixei tudo arrumado, tudo bonitinho para você curtir. São dispositivos da Constituição que mostram a laicidade, né? Que mostram como que o Brasil homenageia a liberdade de crença, a liberdade de culto e mantém o Estado equidistante de qualquer opção religiosa. Veja que tudo isso é o vetor axiológico que justifica a norma imunizante, a norma imunizadora. Então você pode curtir e ler em casa aí o vetor axiológico, tá bem? Legal, vamos adiante. Vou abrir aqui a imagem para que todos enxerguem bem. Para definirmos o alcance da imunidade religiosa, é fundamental entendermos bem o conceito de templo. Né? Isso é muito bonito, né? Isso é muito legal. Né? Eu até já lhes disse, tem que tomar muito cuidado, porque não posso me empolgar com essa matéria. Né? É a matéria do meu estudo acadêmico durante muitos anos, foi a minha tese de doutoramento, já lhes disse em outro momento aqui. Tenho um livro escrito sobre imunidade, sou procurado como advogado para atuar em imunidade, então eu me considero um privilegiado, né, de poder atuar nessa matéria. E isso significa o quê? Que eu não posso me empolgar. Mas veja que coisa, eu digo não me empolgar porque o parâmetro para vocês em concurso público é um parâmetro menor, ele é mais cartesiano, mais assertivo. Então, eu vou ajudá-los nessa medida, na medida do teu teste, para você colocar o seu nome na lista. Mas, sem prejuízo, nós podemos conversar sobre isso, né, fora da aula, e que é um tema maravilhoso. Então, veja, quando você vai estudar imunidade para templo, a primeira pergunta que deve ser feita, o que é templo? Entendeu? O que é templo, né? E o conceito de templo, ele evoluiu. Você vai ver aqui nesse slide que, num primeiro momento, achava-se que o templo era só o local destinado ao culto. Nós tínhamos, então, uma coisificação do templo, era uma teoria restritiva, ela era chamada de clássico restritivo. Tudo que estivesse fora daquele local do culto era tributado. Depois, essa teoria foi evoluindo para entender que não. Na verdade, o templo era muito mais do que o local destinado ao culto e deveria ser considerado templo todas as relações jurídicas no entorno daquele local destinado ao culto. Em latim chamamos isso de universitas iuris. Está digitado, só me olhando e curtindo aqui. E por fim, a teoria evoluiu para o que hoje prevalece, sobretudo à luz também da Constituição de 88, não é? E a doutrina e a jurisprudência majoritárias abraçaram esse novo modo de conceituar o templo, que é o templo como entidade, ou seja, como organização, né? Como igreja, não com I minúsculo, né? Igreja com I maiúsculo, ou seja, a entidade em todas as manifestações, direta ou indiretamente ligadas ao propósito religioso. Isso que é templo. Isso que é templo. Então não adianta você amesquinhar. Você vai errar, vai tirar zero, né? Templo é muito mais do que você imagina, não é só o local destinado ao culto. O templo vai além,
né, do local destinado ao culto para acobertar, segundo a vontade da doutrina, da jurisprudência, quando não do próprio legislador constituinte, para abarcar muito mais do que o local destinado ao culto. Feito esse aquecimento, vamos curtir. Já houve época, estou ali, ó, em que se conceituava o templo apenas como local destinado à celebração do culto, a teoria clássico-restritiva, uma coisificação do templo, né? Da mesma forma, já se conceituou o templo como tudo aquilo que direto ou indiretamente viabiliza o culto. Eu trabalho com as cores nos slides para ajudá-los aí a entender bem a matéria. Teoria clássico-liberal, como Universitas Iuris, né? Não obstante, a doutrina e a jurisprudência majoritárias durante a vigência da Constituição de 88, quer dizer, não é de hoje, né? Desde a Constituição, passaram a ver o templo como entidade religiosa, teoria moderna. Então, a teoria moderna, e até nos meus artigos, no meu livro, sempre opinei nessa direção, né, que o melhor conceito de templo é o da teoria hoje mais evoluída, mais moderna, que vê o templo como entidade, como organização, e não como local, tão somente como local destinado ao culto. Muito bem? Legal? Vamos abrir aqui o slide e avançar. Teoria moderna. Então eu trago mais detalhes para vocês. Ó. É a concepção do templo entidade, a gente chama templo hífen entidade. Né? Conceitua o templo como entidade na acepção de instituição, organização ou associação, mantenedoras do templo religioso. Nesse passo, a imunidade religiosa poderia ser classificada como uma imunidade subjetiva ou pessoal, né? No sentido de proteger a pessoa jurídica como um todo. Né? Então, eventualmente, se a banca quiser classificar a linha B, pode classificá-la como imunidade subjetiva. Vamos chegar à linha D de dado daqui a pouco, mais para o final da aula, aí você já vai ver que é o contrário, é uma imunidade objetiva. A imunidade da linha B de bola, ora estudada, ora, né, ORA, ora estudada, quer dizer, agora estudada, ela é uma imunidade subjetiva. Excelente, porque protege pessoa. Vamos adiante. No sentido jurídico, o vocábulo templo, na acepção de entidade, possui a acepção mais ampla que a própria pessoa jurídica até. Mas isso não deixa não afeta a sua qualificação como imunidade subjetiva, tá? Indicando o próprio estado de ser, a existência vista em si mesma. Nessa medida, o templo entidade aproxima-se da concepção de organização religiosa, perfeito. Em todas as suas manifestações, perfeito. Na dimensão correspondente ao culto, né? Por que você tem que ler bastante os meus slides? Porque eles trazem a musculatura para uma prova discursiva, para uma prova oral, né? Você que quer se tornar delegado, promotor, defensor, procurador, juiz, né, auditor fiscal, você tem que estar preparado para a prova discursiva. A prova objetiva você vai arrebentar, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Mas a prova discursiva já requer outras habilidades, você já precisa ter musculatura, precisa ter material, precisa ter professor, precisa ter bom português, né? Para você brilhar. Então os slides, eles vêm cumprir essa missão aí na tua vida de concurso, tá bem? Vamos adiante. Ó, em nosso manual, eu até procuro citar o manual para quem não tem a obra e não precisa adquiri-la. Você já tem meu material aqui com as dicas. Ó. Em nosso manual 2024, assim exponho. Vamos ler. A nosso sentir, a concepção moderna tem se mostrado a mais adequada à satisfação da problemática que circunda a tributação dos templos religiosos, que em virtude do dinamismo que tem orientado a atividade, com questões jurídicas as mais variadas possíveis, requerem do exegeta, né? Exegeta é o intérprete, um certo desprendimento das estruturas formais, a fim de atingir a ratio legis, né? Que é a razão da lei, o propósito da lei, e propor a justiça fiscal aos casos concretos. Aí o texto é meu e também veio corroborar a nossa linha de pensamento. Vamos adiante. Olha o título, o conceito de templo como entidade e o artigo 150, parágrafo 4º. Então olhe para mim um pouquinho. Eu já lhes disse que o conceito de templo como entidade, né, ele é adotado pela doutrina, pela jurisprudência majoritárias e também, principalmente, à luz da Constituição de 88. Mas aí a sua pergunta é, onde que está essa associação do templo como entidade na Constituição de 88? Porque a linha B, antes da atual emenda, essa atual emenda 132 veio no finzinho de 2023. Então a linha B, antes da novidade, né, ela só trazia assim, ó, templos de qualquer culto, ponto. Templos de qualquer culto.
Então não tinha menção à entidade, nós que interpretávamos assim. Agora você já tem a expressão entidade na própria linha B, mas entenda, antes da emenda era só templos de qualquer culto. Então nós interpretávamos aquilo como entidade, mas não estávamos órfãos. Por quê? Porque o parágrafo 4º, que você já conhece, você já estudou a linha C, você já estudou o parágrafo 4º, que fala das atividades relacionadas, não é? Ele menciona ali a palavrinha entidade. E nós vamos confirmar isso agora. Aqui, ó, meu dedo indicador. Ó, vamos confirmar. Vou abrir a tela para você. Então, olha lá. Note-se que a palavra entidade já fazia parte do texto constitucional de 88, ó, 150, parágrafo 4º. Ó. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B, que é a aula de hoje, e C, que nós já estudamos, compreendem somente o patrimônio, renda e serviços. Esse rol classificatório a gente já sabe interpretar, né, de modo lato, amplo, segundo o STF, relacionados com as finalidades essenciais, agora, das entidades nelas mencionadas. Que legal como as coisas vão fazendo sentido, e você vai dominando a matéria. Então, realmente, templo é entidade, e foi entidade, né, foi assim, né, considerada desde a Constituição de 88, né, o que levou a doutrina e a jurisprudência majoritariamente a se posicionar nesse sentido. Tá bom? Legal? Vamos adiante. Né? Aqui eu trago uma ementa, né? A jurisprudência é muito importante para o seu estudo. Veja lá embaixo, na última linha, nós estamos falando de um julgado do STF de 2002, né? Ou seja, à luz da Constituição de 88, né? E eu quero que você leia comigo só o que está em vermelhinho, para você perceber a nossa diretriz. Ó. A imunidade prevista no 156º-B deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, renda e os serviços relacionados. Ó. Veja que esse modo de dizer já afasta aquela teoria que conceituava o templo como exclusivamente como local destinado ao culto. Né? Número 5. O parágrafo 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas B e C, perfeito, do inciso 6º. Muito bom para você perceber, então, que a jurisprudência realmente caminhava nessa direção de conceituar o templo como entidade. Tá joia? Legal? Virei a imagem, vou abrir a tela e vamos seguir. Desse modo, no plano pragmático, não deve incidir o quê? Naturalmente, um IPTU sobre o local destinado ao culto, o IPVA sobre o carro da entidade religiosa, o imposto de renda sobre os dízimos pagos pelos fiéis ao templo, né? Eu considero esses testes aqui, esses possíveis testes, facílimos. É óbvio que não vai incidir um IPTU sobre o prédio de propriedade da entidade religiosa. É óbvio, né? É óbvio. Tá bem? Você pode chamar esse prédio de igreja, na terminologia cristã, pode chamar de mesquita, né, para os muçulmanos, você pode chamar de sinagoga para os judeus, você pode chamar de centro espírita, você pode chamar de terreiro de umbanda, né? Nada disso vai ser alcançado pelo IPTU. Eu considero a pergunta muito tranquila para nós, né? Da mesma forma, aqueles veículos que estão em nome da entidade religiosa. Você pega o documento do veículo proprietário, né? Entidade religiosa XYZ. É óbvio que não vai haver o IPVA, né? Da mesma forma, é óbvio que não vai haver imposto de renda sobre os dízimos, as doações, as espórtulas, né, que essas entidades podem receber de seus fiéis. Então, aqui nós temos testes simples. Também, naturalmente, podemos apimentar, né? Como nas minhas aulas de pós-graduação, que temos mais tempo, aí eu assim, fertilizo a criticidade do meu aluno pós-graduando, e não que eu não deva fazer aqui, mas a gente não tem tempo, mas só para você entender como a gente pode viajar assim legal, não na maionese, mas viajar bem na matéria, né? Você pega, por exemplo, uma igreja que acabou de adquirir um carro de 1,5 milhão, né? 1,5 milhão, né? De repente uma Land Rover, um carro importado, muito caro e tal. E está lá no CNPJ da igreja. E essa igreja, ela quer a imunidade. Então, você acha que nesse caso deve haver a imunidade? Então, penso que nesse caso,
não deve haver. Se essa igreja me procurasse como advogado, eu orientaria, né, que pagasse o IPVA ou que comprasse aí 3 ou 4 ou 5 ou 10 carros com esse valor, né, para cumprir aí a missão eclesiástica que o Constituinte quis proteger, não esse tipo de excesso. Então a fiscalização, a meu ver, não estaria impedida de cobrar o IPVA nesse caso de excesso. Então tem muitas coisas legais, né? Os alunos geralmente perguntam sobre a casa do padre, a casa do pastor, como é que vai ficar a questão do IPTU, e nós já vamos falar desse ponto daqui a pouquinho, que é exatamente o que está na parte final desse slide, quando a gente sai de questionamentos simples para questionamentos apimentados, aí que a coisa pega fogo. É o que acontece aqui no meu escritório, são os temas apimentados, tá? Então, vamos reler o slide na parte final que você vai entender, ó. Entretanto, uma pergunta se faz necessária. E quanto ao patrimônio, a renda e os serviços relacionados com o propósito religioso das entidades? Vou até voltar o slide para você aquecer as turbinas, ó. Voltei mais uma lâmina. Olha aqui, veja, olha. O 150 parágrafo 4º protege o patrimônio, renda e serviços relacionados. Então, não há dúvida que o patrimônio, a renda e os serviços, princípios principais, totalmente ligados ao propósito religioso, estão protegidos, não há dúvida. Mas o Constituinte também quis proteger o patrimônio, a renda e os serviços relacionados. Não é o professor Sabag, é o Constituinte. Famoso parágrafo 4º, que aliás não vale só para a linha B, vale para a linha C, né, que nós já estudamos, né, com 4 pessoas jurídicas, aquela turminha, você se lembra, né? Partidos políticos, incluindo as fundações, sindicatos de empregados, instituições de educação e entidades de assistência social. Então eu vou virar o slide, e já estamos aqui, deixa-me ver, temos ainda uns 4 minutinhos, 3 minutinhos, dá para a gente curtir os exemplos que eu vou dar. Veja a resposta, né, porque foi feita uma pergunta, ó. Olha a pergunta. E quanto ao patrimônio, ali embaixo, ó, renda e serviços relacionados ao propósito religioso das entidades. Aí vem com a resposta. Ó. Nesse caso, poderá prevalecer a imunidade ou não. Tudo dependerá da chamada correspondência fática. Eu já expliquei essa expressão para vocês quando estudávamos a linha C, né? Ou seja, do real atrelamento daquele patrimônio, renda ou bem conexos com o propósito princípio da entidade imune. O raciocínio está embasado no 150 parágrafo 4º. Vejamo-lo, no bom português, né? Novamente. Legal, nunca é demais olhar para o famoso 150 parágrafo 4º, para você perceber que ele dá guarida, dá suporte para a imunidade no tocante a um patrimônio relacionado, a uma renda relacionada. Então a igreja, ela não está impedida de buscar a imunidade para operações que ela venha a realizar, né, operações de locação, venda e compra de bens, não é? Operações financeiras, importações de bens, ela vai ter imunidade. Se o fisco, né, se contrapuser, nós, advogados tributaristas, né, e poderemos defender os interesses desse contribuinte no sentido de fazer prevalecer o que a doutrina, a jurisprudência, quando não, o próprio Constituinte quiseram. Tá? Então não é assim, nada mirabolante. Pode ser, às vezes, na cabeça de jornalista, né? Que às vezes eles têm alguma postura sectária, de perseguição, e aí ficam falando mal de determinadas liturgias e tal, mas ele não conhece isso aqui. O Constituinte quis proteger o patrimônio relacionado, a renda relacionada, o serviço relacionado, não é o professor Sabag, tá bem? Então vamos que vamos. O que nós temos? Ó? À luz do 150 parágrafo 4º, alguns casos concretos merecem destaque. Pelo menos o comecinho nós vamos conhecer. Eu trouxe vários casos da minha advocacia e também de concurso. Ó. Casos concretos relevantes, exemplos de correspondência fática e manutenção da imunidade. 150 parágrafo 4º, é o título. Olha lá. E aí o número 1, ó, quanto ao IPTU, a imunidade religiosa para o imóvel pertencente ao templo, bom, até aqui é óbvio, mas aí veja aí a pimenta, ó, e destinado para a moradia do chefe religioso. Não é? Pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser o rabino, o sheik muçulmano, o nome que você quiser dar para o chefe religioso. Nós sabemos que todas as liturgias são bem-vindas e são protegidas no Brasil, né? Que mostra a elevação,
né, numa metalinguagem espiritual do nosso país, do nosso povo, da nossa gente, né, que eu considero, né, isso é uma elevação espiritual, né, você respeitar, né, os valores transcendentais de fé do outro e não querer policiar, patrulhar ou dar a sua opinião com relação ao valor transcendental de fé do outro. Então é muito importante que nós, que somos cultores do direito, que adoramos constitucional, né, que nós tenhamos essas premissas dogmáticas e cidadãs, para não dizer, para a nossa vida, para os nossos filhos, né? Que a gente tem que sempre respeitar o outro e jamais querer patrulhar o que ele sente, a fé dele, porque é um valor transcendental. Então, como é que você quer se imiscuir na fé alheia? Não é? Então, é muito importante que você saiba que aquele pastor, aquele padre, aquele rabino, né? O sheik maometano, né? Todos eles podem morar numa casa deles, uma casa própria, que eles vão comprar, e obviamente eles vão pagar o seu IPTU, mas é muito comum que a igreja, que a mesquita, que a sinagoga, oferte uma casa para esse chefe religioso. Pode ficar nos fundos, né, do templo, pode ficar no outro bairro, não importa, aquele bem imóvel é de propriedade da entidade religiosa. Meus queridos, é óbvio que vai ser imune ao IPTU, porque tem total correspondência fática. Qual é? Nós estamos falando de uma moradia para o chefe religioso. Então essa correspondência, esse nexo é que vão decidir se vai haver ou não a imunidade à luz do parágrafo 4º. Olha, fique atento e daqui a pouquinho nós vamos voltar, eu vou chamar a vinheta, porque esse é só o primeiro caso concreto, lindo, né? E teremos outros daqui a pouquinho, tá bom? Vou chamar a vinheta, voltaremos em instantes. Até já já.